Vamos ver como criar um conteúdo que seja válido tanto para o seu canal YouTube como vídeo, quanto para o seu blog, né? Tentando usar, otimizar quanto mais possível o conhecimento que está na sua empresa. O que significa conhecimento que está na sua empresa? Significa que muitas vezes, quando a gente faz um conteúdo para o blog, a gente acaba terceirizando esse trabalho, né, para redatores externos. Só que o problema é que o conhecimento, o redator externo pode saber escrever e pode saber otimizar até o post, mas o conhecimento sobre o que você faz está na sua empresa. Então, precisa entender de que forma a gente pode otimizar isso para não fazer só mais um conteúdo para o blog que dificilmente vai ranquear, e mesmo ranqueando pode gerar até tráfego, mas não vai gerar aquele diferencial de empresa que você gostaria de mostrar. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. A gente precisa de ferramenta do Google Search Console, o seu site precisa estar integrado com o Google Search Console, precisa de uma ferramenta tipo Ubersuggest, com uma extensão do Chrome, para analisar as palavras-chave. E precisa também um software a gente usa Screencastify, é um software de gravação de vídeo, né? O Zoom, se não me engano, ele tem isso embutido. O Zoom, porque a entrevista que a gente vai ver pode ser feita de forma remota. Então vamos ver como é que funciona. A gente vai imaginar que tem uma palavra-chave que a gente vai querer trabalhar, um tópico que a gente vai querer trabalhar, né? Então, a partir desse tópico, a gente vai definir, tentar entender como é que a gente vai estruturar esse post. Então, o Google Search Console serve para ver se o nosso site já, de alguma forma, ranqueia por essa palavra-chave. Então, eu vou abrir o Google Search Console aqui. Do lado, vou tentar, deixar aberto a extensão do Chrome do Ubersuggest, que está nada mais que essa extensão aqui, que está já instalada, né? Caso você queira instalar, você vai aqui no Google, Uber. Ó, tem várias ferramentas para fazer tipo de trabalho de palavra-chave, né? O Versagesso a gente usa, tem a versão gratuita e também integrado com o Google. Então você não precisa entrar na ferramenta, por exemplo, no SEMrush, etc. Né? Então, essa aqui seria a extensão, aqui que você vai clicar, Google Chrome Extension, e fazendo isso, eu já aparece, está integrado. Então, por exemplo, se eu quiser procurar uma palavra-chave, por exemplo, firme brasileiros, por exemplo, ele mostra os resultados no Google, mas ele mostra também automaticamente, puxa do Ubersuggest essas informações. Então, eu sei que firme brasileiros é uma palavra que tem volume, esse CPC e esse dificuldade de SEO, de ranqueamento orgânico, então obviamente tem todas as outras ideias. Aqui embaixo eu vejo quais são os sites em posição, com o tráfego que eles têm e os backlinks, mas para fim desse trabalho de exercício a gente vai focar nesse lugar. E aí a gente pode também abrir separadamente o Ubersuggest para como ferramenta que a gente vai usar mais para entender os concorrentes, né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui a mesma palavra, suggest, posso escolher o país, né? Eu estou no Brasil, ele vai pedir de entrar com a sua conta do Google depois, o que pode entrar, fazer. Pronto, ele mostra essas informações são as mesmas que aparecem aqui no Google, por isso olha quanto a gente de tempo otimizou simplesmente com a extensão, né? Mas o importante é que a gente vê também quais são as páginas que ranqueiam melhor, né? Para essa palavra que a gente escolheu, e isso vai ser usado porque a gente vai usar os nossos concorrentes para poder definir a nossa pauta. Então, definindo isso, obviamente, a ferramenta Classify vai ser para gravar entrevista. A gente vai também aqui no Google Search Console. Então, eu coloco aqui no Google Search Console para ver se já tem uma página, um conteúdo no meu site que ranqueia por essa palavra-chave que eu quero trabalhar, porque aí, obviamente, aqui não mostra nada, porque o nosso site não tem nada a ver, não fala de filmes brasileiros, nem de filmes, mas é importante fazer essa pesquisa, porque caso apareça alguma página com essa palavra-chave, talvez seja interessante mais do que criar outro conteúdo,
voltar e otimizar, resgatar o conteúdo dessa página, tentar trabalhar essa página ou de repente substituir essa página totalmente, porque senão a gente vai criar outra página, outro conteúdo que ranqueia para a mesma palavra-chave e a gente acaba criando um processo de canibalização, ou seja, os dois conteúdos do mesmo site vão competir entre eles, né, para o melhor ranqueamento, o que a gente não quer, obviamente. Então, por isso que a gente precisa do Google. Então, o Google a gente vai ver dentro do Google Search Console se a palavra-chave que a gente escolheu vai já ter um conteúdo que está ranqueando. O Uber Suggest a gente usa o Chrome Extension para ver se uma palavra ou uma variante dela, né, vale a pena ser trabalhada para o meu conteúdo. Volume significa, obviamente, volume de busca mensal no país que a gente definiu aqui. O CPC, o custo por clique, quanto maior, mais a palavra tem um apelo de venda comercial, porque significa que o pessoal está fazendo anúncios usando essa palavra-chave. Então, se o pessoal está pagando anúncios pelo Google, significa que é uma palavra é muito concorrida para fins comerciais, porque quando você faz anúncios, você faz isso para fins comerciais. Então, quanto maior o CPC, melhor fazer um conteúdo para fins comerciais. E esse D indica a dificuldade SEO, a dificuldade de ranqueamento orgânico, né? Então, esse aqui, quanto menor, melhor. Normalmente, abaixo de 40, de 30, é relativamente bom esse número. Tá? Então, esse aqui, quanto maior, melhor. Esse aqui, quanto maior, melhor. Esse aqui, quanto menor, melhor. Obviamente, filmes brasileiros não quero, mas eu posso achar, digamos, um compromisso com, por exemplo, uma palavra que possa ter, por exemplo, aqui, por exemplo, esse filme brasileiro 2019, que tem menos volume, mas um volume ainda suficiente, interessante, né? Mas olha, ele tem como contrapartida um CPC bem maior e uma dificuldade de ranqueamento bem menor. Então, talvez seria mais fácil trabalhar essa palavra-chave até essa palavra-chave, filme brasileiro Netflix. E daí vai. Então, é para aqui que se, é, para esse fim que serve o Ubersuggest Chrome extensão. Aí é importante definir que a gente vai fazer vídeos, né, entrevistas, e depois a gente vai fazer uma transcrição dessa entrevista. Então, o ideal seria ter duas pessoas. Normalmente, você está subcontratando esse serviço, você pode, então, fazer com que o seu redator possa entrevistar você ou alguém que tenha o maior expertise. Aí você vai ficar com o vídeo como conteúdo que você pode divulgar e a partir do vídeo a gente vai fazer a transcrição. Essa aqui é, digamos, o processo de forma macro. Mas aí a gente precisa definir os pontos, nosso roteiro. Como é que a gente define o nosso roteiro? A partir usando os H2 dos concorrentes. O que isso significa? Voltando aqui no Ubersuggest, a gente viu quais são as páginas que melhor ranqueiam para essa palavra-chave. Então, clicando nesses, nos que mais ranqueiam e olhando tanto a estimativa de visitas, né, por exemplo, a estimativa, a quantidade de backlink, né, que indica que tem outros sites que estão linkando para essas páginas, então quanto mais backlink melhor, por exemplo, esse aqui, e a quantidade de compartilhamentos nas redes sociais, então, por exemplo, aqui, 5 filmes brasileiros mais maravilhosamente ruins na história, por exemplo, né, então eu vou criar, vou escolher dois, três, enfim, dentro do site você começa a ver os H2, que são os títulos, né? Obviamente aqui são títulos de filmes, né? Mas poderia ser outra coisa. Isso que vai começar a me dar inspiração, porque significa que eu estou vendo quais são os conteúdos mais interessantes a partir dos concorrentes que estão ranqueando melhor. Então eu entro aqui, coloco a minha palavra-chave, identifico as páginas que têm mais visitas, mais backlinks e mais compartilhamentos, abro essas páginas. Então, nesses sites eu posso ver pelos títulos, pelo conteúdo, alguma indicação para criar meu roteiro. Então, uma vez que a gente prepara o roteiro, né, uma coisa importante que no roteiro que a gente prepara, já é bom ter uma ideia da pergunta e algumas anotações das respostas, né, para tentar otimizar quanto mais a conversa. E a gente grava. Depois do roteiro, a gente pode até colocar no roteiro, por exemplo, algumas indicações de palavra-chave que poderíamos mencionar, né?
para ter certeza, porque ao mencionar, depois quando a gente faz a transcrição, automaticamente essas palavras-chave vão ser apresentadas no conteúdo. Depois da gravação, vai ter a transcrição do post, né? E obviamente, quem for fazer a transcrição, aí sim o redator pode fazer essa transcrição, porque o redator já participou da entrevista e na hora de fazer a transcrição, ele não vai fazer uma transcrição fria, mas tem que saber, tem que ter esse conceito de SEO, para entender que tem que fazer uma adaptação, digamos, a partir da transcrição para o post. Só que o post ele vai manter todo aquele conhecimento que o especialista passou, só que o redator vai otimizar. É sempre bom deixar um link externo, né, para fora do site, para fim de otimização. Normalmente a sugestão é de usar um link que não seja algo que possa ser em conflito, por exemplo, que não vá para um seu concorrente, mas, por exemplo, se você usa ferramentas, mas não para o seu trabalho, mas não cria ferramentas, seria interessante colocar um link externo para uma ferramenta, porque não vai ser, você não vai passar autoridade para o seu concorrente. E aí a gente precisa colocar interna links, links internos para outros posts, né? Que a gente vai criar. Então, como é que a gente faz isso? Criando âncoras, que são palavras-chave, por exemplo, a gente está fazendo um post sobre filmes brasileiros, eu já criei um post sobre filme italiano, então no meu post vou mencionar de alguma forma os filmes italianos e colocar esse link para aquele post de filmes italianos que eu criei. Esse, a palavra filmes italianos chama-se de âncora, onde eu crio um link que vai para outro post. Como aquele outro post está ainda no meu site, se chama de link interno, internal links. Já o external link, o link externo, vai para um outro site que não seja o meu. E quantos links a gente vai colocar? Não tem uma regra fixa, mas a princípio a gente pode considerar uma continha assim, bem básica de colocar um link interno a cada 400 palavras de conteúdo. Por exemplo, se o seu conteúdo, que o seu post que você está fazendo é de 1.000 palavras, daria 2,5 links, então pode colocar 3. Isso aqui mais ou menos, né? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, não tem problema nenhum. Mas obviamente um conteúdo de 1.000 palavras você não vai colocar, sei lá, 20 links, né? Nem vai colocar 0 links. Então, ao redor, pode ficar ao redor desse número, dessa conta. Então, assim você vai fazer um conteúdo usando tanto expertise técnica de quem sabe das coisas, mas talvez não tenha muito conhecimento de redação de conteúdo, tanto vai usar ao máximo a expertise de quem faz redação de conteúdo, mas talvez não tenha ou expertise técnica e também vai acabar fazendo um conteúdo que você pode usar, na verdade, tanto para em 3 canais, né? Tanto como vídeo, tanto como podcast também, né? Porque o que conta, dependendo, obviamente, do que você vai falar, mas pode ser um conteúdo de podcast e pode também gerar um post para o seu site, então, para a sua estratégia de marketing de conteúdo.